No momento em que a escolha a respeito de fazer alguma coisa ou não com relação a uma substância quimicamente ativa no meu cérebro, em que ela é perdida, bom, aí eu estou na frente de uma circunstância onde o sujeito depende da droga ou do álcool. Dependência de substâncias não tem cara própria. O diagnóstico de dependência de substâncias se faz perguntando. Às vezes a pessoa vai cozinhar, daí cozinha, vai lá, bebe o vinho junto com a comida. Vários pacientes, eles falam isso, não, mas eu tô só cozinhando e tô cozinhando e bebendo. Nessa história de cozinhar, bebe meia garrafa. A parte mais difícil do tratar dependência química não é parar de usar a substância. É o que vem depois. As pessoas confundem a parte essa inicial, que às vezes implica em ter que internar uma pessoa ou usar esses recursos mais de estruturação da vida, e meio que esquecem a quantidade de trabalho posterior o tratamento em terapia após a pessoa entrar em abstinência. O que faz no nosso cérebro que comer um bolo de chocolate, né, traga um tipo de recompensa e usar uma droga seja infinitamente maior? Recordo de pacientes dependentes me dizendo o seguinte: então tá, eu vou parar de beber. Nunca mais eu posso ir ver um jogo de futebol. Eu perguntei por quê. Não, porque eu sempre fui a jogo bebendo cerveja. O que tu tá te impedindo de fazer é beber, não de ir a um jogo de futebol. Mas a associação ficou tão grande que o paciente não consegue desassociar uma coisa da outra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Neura. Hoje eu tenho um orgulho imenso de trazer um professor lá do Clínicas que fala muito, trabalha muito com as drogas de abuso, que é um tema super atual, que ainda existe muita dúvida em relação, principalmente se está relacionado a uma questão de caráter, se está relacionado a alguma coisa de recreatividade. Então, existem muitos mitos sobre isso. Eu acho que vai ser um episódio muito legal e a gente espera que vocês gostem. Seja muito bem-vindo, professor Flávio. Professor. A gente está muito Obrigado. feliz que tu esteja aqui conosco. Conta mais sobre um pouquinho da sua história. O meu nome é Flávio Pechansky, eu sou psiquiatra formado pela URGS. Atualmente eu sou professor titular lá do Departamento de Psiquiatria da URGS, já nessa atividade há 31 anos, né? Comecei em 95. Então, eu me formei psiquiatra pela universidade e depois fui fazer toda aquela parte formal acadêmica de pós-graduação, né? Mestrado e doutorado, inclusive com partes dessa formação no exterior, numa escola muito conhecida, que é uma escola de saúde pública, que é a Johns Hopkins, onde eu fui fazer um estágio, um fellow, como eles chamam, que era para ser de 10 meses e se estendeu por 2 anos. E isso tem, de alguma forma, implicação com o que a gente vai falar hoje. Além disso, eu sou casado com uma mulher que é psicanalista, especializada em infância e adolescência. Tenho um casal de filhos adultos que já moram com seus respectivos companheiro e companheira, né? A Ana é psicóloga, o Arthur é designer, né? É o único que escapou. Né? E eu torço pro Inter. Não, vamos cancelar o podcast, pessoal. Agora a gente vai desistir. Vamos parar aqui e a gente vai deixar ele. Não, eu tô brincando. O que tem muito a ver com tratar a dependência química, porque a gente tem que ser suficientemente obstinado para não desistir. Adorei, muito bom. Mas eu vou deixar claro, tá? Eu sou gremista, mas meu filho é colorado. A gente não pode ganhar todas as batalhas da vida, né? Então, assim, meu marido é colorado, minha família inteira é colorada. Eu sou a única gremista e essa batalha eu perdi e aceitei. Então, tá tudo bem, né? Aceitação. Não, lá em casa é todo mundo gremista e o Pedro tá numa fase que ele usa a camiseta 24 por 24. Sim. Ele não tira a camiseta. Então, tem 2 do Grêmio, agora tá intercalando com a do Brasil. Ainda bem, né? Pra dar tempo de lavar. Mas assim, ele dorme com a camiseta em cima do pijama, acorda, vai pra escola, em cima do uniforme, e assim a gente vai. Mas eu quero dizer, primeiro, eu adorei a tua apresentação. Porque a gente é muito mais do que profissional. É a gente é pai, a gente é família, a gente é tudo isso, adorei. Eu acho que com os tempos isso foi mudando. Quando eu era mais jovem, eu tinha a impressão que a pessoa meio que precisa se apresentar meio que colocando uma espécie de currículo na frente dos outros, né? E aí, enfim, a gente vai pensando no que efetivamente é mais importante. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar agora, né? Que é como tratar dessas pessoas, como abordá-las, como fazer pesquisa com elas,
né? São duas vertentes grandes assim da minha vida. E aonde essas coisas formais assim, elas vão cada vez ficando menos significativas. É verdade. Acho que Exatamente. Sim. Adorei. Eu acho que a gente não poderia ter começado melhor. Eu acho que tem tudo a ver também com uma das perguntas que eu separei para fazer para ti, que é como tratar esses pacientes saindo da esfera da moral, assim, tirando esse conceito do certo, do errado, e enxergar esse paciente com uma doença. Né? Um paciente usuário de drogas, de álcool, ele tem uma doença. Como não entrar naquele, não para porque não quer, não tem vergonha na cara, não pensa na família, né? Como sair desse espectro e enxergar como um ser humano com uma doença que precisa de ajuda? Eu acho que isso é uma pergunta importante. Assim, preconceito ou preconcepção, ele é um primo próximo do desconhecimento, né? Da ignorância. Então, a gente está vivendo uma época onde as pessoas são muito preconceituosas no sentido de ter só um lado muito definido e do qual elas não querem se afastar por dificuldade de conhecer os outros lados. Se vocês pegarem, por exemplo, o diagnóstico de alcoolismo, síndrome de dependência do álcool, que é uma doença classificada na Organização Mundial de Saúde, tá? Tem um código específico. Este diagnóstico ele é novo na literatura. Tá? A primeira pessoa que assim caracterizou dependência de álcool era um sujeito chamado Magnus Huss, que ele era médico do exército americano. Se eu não estou enganado, é 1846, uma data próxima disso. Foi a primeira vez que alguém descreveu o beber problematicamente, o que fica de alguma forma extrapolado para usar substâncias problematicamente, ter jogos tipo bet, é a mesma coisa, tá? Como uma patologia. Portanto, se é uma doença, ela tem tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, etc. Se não é uma doença, aí fica nessa zona da moral. Mas o conceito de dependência de substâncias vem da moral. Isso é importante a gente entender. Por exemplo, o que é mais conhecido, que é assim, a escola americana de diagnóstico, ela só foi caracterizar o alcoolismo como uma doença na década de 70 do século passado, 1970. Porque, inclusive, nos Estados Unidos, naquela região mais conservadora da costa leste, Boston, né, o que existia era um movimento da temperança, que era o movimento das mulheres contra o álcool, que tem pôsteres muito bonitos, pictoricamente, assim, de mulheres como se fossem Joana d'Arc, assim, carregando, em vez de carregar a bandeira da França, carregando machados e espadas para quebrar barris de rum e tal, que é o que deu na lei seca americana. Um dos maiores fracassos de saúde pública foi a lei seca. Então, assim, é um vício moral que corrói a sociedade e, portanto, deve ser destruído e combatido. Não é que isso não exista ainda. Eu diria que isso melhorou muito. Tá? Por exemplo, o primeiro local no país onde houve um hospital para atendimento de dependência química que fosse um hospital geral e não um manicômio, um asilo psiquiátrico, foi aqui em Porto Alegre, em 84, no Hospital Mãe de Deus Center, que um grupo de colegas pioneiros decidiu fazer o que tem que fazer. Bom, a dependência de álcool grave, a dependência de crack grave, onde é que ela tem que ser tratada? Num ambiente hospitalar, tá? Porque ela é uma doença grave. Então, isso começou em 84 e hoje é razoavelmente trivial. A nossa unidade de atendimento no Hospital de Clínicas, que existe como unidade física desde 2010, o programa existe há quase 30 anos. Então, existe esse conceito. Voltando ao ponto, acontece que álcool, cocaína, maconha, drogas que causam dependência importante, crack, que é um subtipo da cocaína, todas vão mexer não só com o nosso organismo, no sentido físico do impacto dessas substâncias, que é grande, mas vão mexer com uma série de coisas da nossa mente e do nosso cérebro. A característica que faz com que, por exemplo, assim, um diabético não tenha um conceito moralístico contra a desorganização do diabetes dele versus o álcool, por exemplo, álcool é o melhor protótipo para explicar isso. Sim. Porque o álcool, a primeira coisa que o álcool faz, e não precisa ser dependente para isso, é afetar o lobo pré-frontal. Né? A sequência de alcoolização da gente, ela começa pela zona mais recente de desenvolvimento do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Tá?
que é onde está o conceito de juízo moral, o certo e errado, a crítica excessiva e tal. O que acontece quando uma pessoa se alcooliza? Isso diminui. Né? Até aqui não estamos falando de dependência, estamos falando de uso sistemático, tá? Ou uso pontual. Acontece que com os anos e alcoolismo, todas as dependências de drogas elas são doenças lentas, elas não acontecem imediatamente. Quem tem uma doença dessas vai tendo essas modificações de estilo de funcionamento interpessoal, que é o que a gente mais vê, né? Vai ficando raso, pensamento rápido, com coisas de aquisição imediata de prazer, que é o que as substâncias produzem. Né? Então, isso vai junto com esse conceito de que, então, se eu tenho um alcoolismo, e, portanto, ele vai se apresentar com eu priorizar o álcool à minha relação com as pessoas, é porque eu sou assim uma pessoa de caráter ruim, de personalidade vil, fraco. Né? Esse é o, esse é o conceito mais comum sobre abuso de substâncias. Não, a pessoa ela não tem força de vontade. Né? E, portanto, é só uma questão de fazer força. É só tu botar na tua cabeça que tu tem que fazer força, porque, afinal, beber ou fumar é um gesto voluntário. Né? Então, é só isso. É só eu deixar esse copo mais para longe, que aí eu acabei com o meu problema com drogas. Não é assim. Né? Há um outro fenômeno importante, mais perto da área de vocês, que é o seguinte. O nosso cérebro, correspondentemente à nossa mente, ele só termina de se desenvolver na faixa lá dos 25 a 28 anos. O que, inclusive, empurrou o conceito de adolescência mais para frente. Então, se eu começo a agredir o meu organismo, o meu cérebro e, consequentemente, a minha mente desde muito precocemente, né, a minha capacidade de lidar com coisas que envolvam pensamento, o depois, o espaço, as coisas intermediárias, ela vai ficar muito prejudicada. E não é casual que só fica dependente de drogas e álcool quem tem essa propensão à resposta rápida. Nenhuma pessoa que eu conheço até hoje, nesses 40 e tantos anos de trabalho, ficou dependente de uma droga que não dá efeito logo. Não existe isso. Por isso que ninguém é dependente de alucinógenos, LSD, do tipo cogumelo, porque é uma substância que demora para preparar, o efeito também não é logo, pode ser errático, pode não dar certo, pode ser uma bad trip, né? Uhum. E a saída do efeito também é longa. Versus, eu vou ali no banheiro, cheirar uma carreira de cocaína e volto. Sim, muito mais prático. Portanto, dependência envolve a característica da substância também. Não, e até é isso que eu ia começar a questionar, porque é diferente eu pensar numa pessoa que usa, enfim, maconha, álcool, cocaína eventual, de uma pessoa que é dependente. Em que momento que eu diferencio essas pessoas? O que diferencia elas? A perda da capacidade de escolher. Eu diria que, falando como terapeuta, tá? Uhum. E tudo que se sabe sobre pesquisa a respeito disso, tá? É que no momento em que a escolha a respeito de fazer alguma coisa ou não com relação a uma substância quimicamente ativa no meu cérebro, em que ela é perdida, bom, aí eu estou na frente de uma circunstância onde o sujeito depende da droga ou do álcool. Mas isso não é um clique, assim, Manuela, não é uma coisa que a pessoa vai ter de repente. Isso vai acontecendo, ela vai ficando enganchada nisso, né? Sim, ela nem nota. Então, a perda da capacidade de escolha é talvez um dos principais parâmetros para determinar o que é dependência e o que é uso eventual, uso recreacional ou mesmo abuso, uso inapropriado. Tá? Dependência é diferente disso. Dependência é uma situação onde a pessoa não tem escolha, ou ela perdeu muito a competência de escolher. Portanto, não usar implica em fazer muita força. Sim, sim, sem dúvida. E isso, por exemplo, o que faz com que a pessoa, quais que são os fatores que fazem com que essa pessoa perca a capacidade de escolher? Porque eu fico pensando assim, eu me assustei um pouco com os números. Eu fui
fazer uma revisão rápida, olhei ali no Open Evidence, quais são os últimos artigos sobre prevalência de abuso de drogas, crianças, adolescentes, etc. E aí eu me deparei com um número, por exemplo, de 75% de prevalência na vida de abuso de álcool. Vamos definir abuso, isso ajuda. Tá? Eu acho que ajuda, Porque sim. a tendência que a gente tem, principalmente nós médicos, a gente vem de escolas de quantificação das coisas. Sim, né? sim. Eu, quando fui treinado médico, então eu me formei em 84, me formei psiquiatra em 87, na época a gente trabalhava com a seguinte classificação, acho que era a CID-9, que dizia o Código Classificação Internacional das Doenças, né? Que alcoolismo é quem tem mais do que 11 porres por ano. Simplesmente uma coisa aleatória, numérica. Né? Se tu tiver 10, não é. Tá. Mas aí com isso é um conceito velho que não funciona mais. Todos os conceitos atuais eles são sobre funcionalidade, não sobre números, doses, carga de... Não é assim. Tá? Por exemplo, uma boa definição de abuso. Tá? Que aí vocês vão compreender a questão do quanto não é a dose que determina isso. Agora são 11 da manhã de uma segunda-feira, a gente está sentado aqui conversando, né, sobre esses temas. O que tem aqui nesse meu copo? Água. Por quê? Porque nós somos atletas vocais, né? A gente passa o dia inteiro falando, isso dá problema lá das cordas vocais, hidratação das mucosas, então eu tenho que ter água para conversar com vocês, para dar aula, para falar com o paciente e tudo mais. Então, são 11 da manhã de uma segunda-feira e o que eu tenho aqui dentro é água. Seria estranho para eu sentar para falar com você sobre isso, que é um tema... Eu sou professor, eu sou um palestrante, eu sou acostumado a fazer isso, que aqui tivesse vodka. Isso é abuso. Uso inapropriado. Sim. Não pela quantidade. Pode Sim. ser uma dose de uísque. Mas essa dose de uísque, numa segunda-feira, dentro de um estúdio de gravação de um programa, ela está imprópria. Vamos imaginar que fosse um sábado de sol no verão e nós estamos sentados na praia lá, as crianças correndo, tudo. E aí tem uma caipirinha. Mesmo horário. 11 da manhã e tal. Bom. Adequado. Ou seja, o ambiente onde as coisas acontecem, ele é muito determinante. Então, ambiente, a circunstância. Tá? Segundo, há muita variação individual. A gente sabe que, por exemplo, para alcoolismo, está bem documentado, a gente tem carga de risco para desenvolvimento da patologia por raça. Existem raças que têm mais expressão de consumo do que outras. Isso tem um acompanhamento popular. Se a gente olhar para os irlandeses, beberrões, não. O pessoal descobriu que existe genética compatível naquela raça, vamos chamar assim, que faz com que eles tenham uma tolerância muito aumentada para o álcool. Os escoceses que acabaram com a cerveja da Copa. Então, o que é isso? É claro que em cima disso entra a cultura, ela vai acompanhar o elemento biológico. Sim. Né? Então, os escoceses, os irlandeses são beberrões. Ou os escandinavos são beberrões. Sim. E não dirigem quando bebem. Isso é uma outra zona de trabalho nossa. Eu sou um profissional que estuda dependência de álcool e abuso de álcool, mas nós temos um centro de pesquisa grande onde eu me dedico há 20 anos a estudar álcool e drogas no trânsito. Então, aqui se misturam as coisas. Eles bebem horrores numa sexta-feira de noite, sei lá, no verão curto da Dinamarca. Ninguém vai dirigir. Vão pegar ônibus de linha, vão caminhar. Aí tem um outro elemento, quer dizer, tem abuso e tem um elemento cultural envolvido. Sim. A mesma quantidade, a mesma situação em ambiente geográfico diferente, por exemplo, tem outra conotação. Ao mesmo tempo, tu mencionaste uma coisa que é importante. Independente dos números variarem, nós estamos falando de uma coisa epidemiologicamente comum. Sim. Dependência de substâncias e abuso de substâncias é frequente na população. E talvez subdiagnosticado, né? Porque a gente vai da pessoa que não bebe, ou bebe muito ocasionalmente, para aquela pessoa realmente com uma dependência muito grave. E aquelas pessoas que ficam ali naquele meio termo, que ainda têm capacidade de trabalhar, de ter amigos, de manter relações, família, né? O que está acontecendo no cérebro delas nesse gap ali, nesse intervalo ali? Porque a dependência química não surge do dia para a noite, Exatamente. né? Ela é construída, digamos Exatamente. assim. Bom, dentro do nosso cérebro, nós temos uma zona, tá, que é perto da amígdala, né, que é o sistema de recompensa cerebral. Tá, ela não é uma zona física,
Tu não vai achar um órgão ali. Mas ela é uma série de circuitos próprios, né, que estão envolvidos exatamente com as nossas sensações prazerosas. Tá? Isso está na linha do que tu perguntou. Então, esse sistema de recompensa ele fica ativado por várias coisas. Drogas, incluindo álcool, sexo, esporte radical, tá? Jogo, porque tudo isso vai bater nesta nossa zona que é ávida por sensações intensas, a ponto de modificá-la. E esta é a parte importante. Nós todos temos esse sistema de recompensa, que é o que nos faz gostar destas coisas. Chocolate. Chocolate tem dependência. Eu tive um aluno de doutorado que estudou dependência de açúcar extrínseco não lático, só que é uma dependência extremamente leve, comparada com outras, mas é a mesma coisa. Então, essas coisas que nos produzem prazer, esporte, sensações agradáveis, intensas e tal, elas vão mexer nesse sistema para deixá-lo mais disponível. E há um famoso esquema feito pela diretora do Instituto Nacional de Drogas dos Estados Unidos, a Nora Volkow, tá? Que mostra isso. É como se essas setinhas que a gente tem para cá e para lá ficassem mais gordas para estes lados em perda das setinhas dos outros. Então, assim, é como se fosse esta zona do prazer vai ficar inchada e vai acender quando a gente faz um exame funcional, tipo ressonância com um marcador, tá? Enquanto que outras zonas não. E esse é o ponto importante, tá? Então, uma pessoa ativamente envolvida com receber essa sensação, nesse limbo que é onde estão a maior parte das pessoas, né? Ela está muito estimulada por essas coisas. Aí eu vou falar de um exemplo que não é de droga, que é talvez o mais atual, que são as apostas, as bets, que fazem isso ainda de uma forma mais extremada. Porque o álcool, a maconha, ainda tem um tempo. Tipo, tem alguma preparação, maconha tem preparação, crack tem preparação, cocaína tem preparação, álcool tem menos, mas tem, abre garrafa, não sei o que e tal. Celular é só fazer assim e ele te dá a resposta na hora. Ninguém fica dependente de jogo que dê resposta amanhã. Isso não acontece. Um cassino físico, ele é montado para ser um local de hiperestímulo sonoro, visual, não tem relógio, não tem janela para o exterior. Ele é todo desenhado, para que esta zona responda. Se tu falar com um jogador dependente, ele vai te dizer que o barulho das fichinhas de caça-níqueis e os barulhos das salas de jogo, para ele, ativam essa zona. Quem não joga não tem essa atenção voltada para isso. Agora, vocês têm que imaginar isso acontecendo dezenas de vezes por dia ao longo de muitos anos. Isso vai redesenhando essa circuitária cerebral, tá? E deixando ela muito... O neurônio, célula nervosa, fica ávido por isso. Ele gosta, que nem cachorro recebendo comida, ele fica de boca aberta. E isso explica a dificuldade de se abster, de largar. Primeiro porque em algumas substâncias tu tem coisas físicas reais, a abstinência de álcool, por exemplo. O álcool é um tranquilizante, o sedativo do sistema nervoso central, como se fosse um cobertor, assim. Tiramos ele. O que vai acontecer? O cérebro vai ficar hiperreativo. Sistema autônomo, nós vamos ter suor, aumento da pressão, taquicardia, tremor, né, desconforto, insônia, tá? Porque a gente tirou esse sedativo para fora do neurônio que está lá esperando, né? E isso, em casos graves, vai produzir sintomas importantes de falta da substância. No álcool, isso é conhecido, tem métodos para isso ser diminuído, o uso de medicamentos, ambiente e tudo mais, mas para algumas outras substâncias não tem. Maconha causa um tipo de dependência até pouco comum. Uns anos foi ficando mais comum porque a maconha tem ficado muitíssimo mais potente do que a maconha antiga. Ela é produzida em condições excepcionais onde a proporção de THC é muito maior. Não é maior. É assim, 10 vezes maior do que há 20 anos atrás. Realmente maior. São maconhas super potentes que produzem muito efeito e, portanto, também muito dano, psicoses, né?
que antigamente não se via. Não tem, assim, como é que tu retira a pessoa de uma situação dessa natureza? Às vezes ela tem que ser fisicamente impedida desse acesso. Por exemplo, quando dá, internada em casa, com família, né? Ou em um ambiente hospitalar específico e adequado, e não atirada numa clínica ruim. Tá? Porque a pessoa vai sofrer pela falta da substância. E eu fico pensando assim, porque a gente está aqui conversando, vamos dizer assim, nós três, né? A gente resolve começar a usar cocaína. Talvez de nós três, um desenvolva dependência. O que faz esse um desenvolver? E outros dois não. E os outros dois não. Não há uma resposta única para isso. Tá? A primeira tentativa de começar a compreender isso, ela é recente, no sentido histórico. Ela se deu a partir da fim da década de 70, na Pensilvânia, tá? Por um sujeito chamado Thomas McClellan, que é um psicólogo. Tá? E ele criou um instrumento que é uma escala de severidade de adição que é formado por 6 domínios diferentes, 6 zonas diferentes. Já naquela época compreendendo o seguinte, não adianta eu só olhar para o aspecto, por exemplo, orgânico do impacto da substância e não entender o ambiente, a questão social da pessoa. Isso, então, na época, a gente trabalhou bastante com eles no nosso centro de pesquisa, tá? Era, vamos dizer assim, a ferramenta possível, um diagnóstico de várias zonas, tá? Que recentemente vem mudando, e aí no nosso grupo de pesquisa nós temos um colega excepcional, que é o Félix Kessler, que é um psiquiatra que está estudando muito esse redimensionamento desse conceito. E, portanto, criou, e está começando a publicar agora, toda uma teoria sobre como é que se formam esses mecanismos aditivos. Nunca será por uma coisa só. Nós três vamos experimentar cocaína. Por que um de nós vai ficar dependente e os outros não vão? A dose pode ser a mesma, tudo igual, assim, o ambiente o mesmo, semelhante. Mas aí nós temos variação individual, experiência pessoal, não com droga, com a vida, tá? E, principalmente, expectativa diferente sobre aquele efeito. Isso é uma coisa que se estuda mais recentemente. A cocaína, no livro ou no ratinho, ela vai produzir coisas que a gente sabe. Ela produz vasoconstrição periférica, ela aumenta a frequência cardíaca, ela faz uma série de modificações cerebrais, produz, do ponto de vista da mente, assim, uma sensação de bem-estar, de euforia, de competência, de capacidade. Para algumas pessoas, uma sensação de atenção aumentada. Esse é o perfil da substância. No Flávio, num ratinho de laboratório. Mas, se eu estou usando cocaína para resolver alguma coisa minha, aí eu tenho uma tendência maior a me associar, a ficar pendurado com isso. E aí entramos na seguinte zona. A parte mais difícil do tratar dependência química não é parar de usar a substância. É o que vem depois. As pessoas confundem a parte essa inicial, que às vezes implica em ter que internar uma pessoa ou usar esses recursos mais de estruturação da vida, e meio que esquecem a quantidade de trabalho posterior, que é, por exemplo, o que eu mais faço atualmente, que é o tratamento em terapia após a pessoa entrar em abstinência, para que isso não cause recaída e possa haver recuperação de uma série de coisas. Mas aí nós não estamos falando do corpo, nós estamos falando da mente, que é a parte que eu diria que é a mais complexa de abordar depois. E imagino que traços de personalidade contem também. Muito. Meio sociocultural. Muito. Enfim. Isso que tu está dizendo é o que se sabe, assim, intuitivamente, inclusive, mas que ao longo dos anos foi se conseguindo demonstrar. É por isso, então, voltando ao exemplo que a Manuela deu, que 3 pessoas submetidas ao mesmo experimento, né? 3 pessoas submetidas ao mesmo estímulo vão produzir respostas muito individualizadas. Então, a gente poderia trocar a pergunta, né? O quanto tu usa para... Por que? Eu procuro ensinar os alunos, tanto os alunos de graduação da medicina, com os quais eu trabalho desde que eu sou professor, como os residentes da psiquiatria, né? E mesmo os residentes da nossa especialização em psiquiatria de adições, tá? Que é o 4º ano da residência para isto, que a pergunta, o senhor bebe
por exemplo, ela é desnecessária. 85% dos adultos bebem ou beberam, né? É muito mais importante eu perguntar como é a tua relação com a substância do que se tu usa ela ou não, né? Porque a resposta mais típica seria assim: tu usa bebida alcoólica? A resposta vai ser socialmente. Sem dúvida, é sempre assim. Socialmente. É sempre assim. Mas isso não te informou nada. Ou, não, X doses, tem 1001 cálculos, né, para saber as doses das coisas. Não, a pessoa toma X doses de álcool por dia, todos os dias. Isso, é importante isso? Isso é que nem carga tabágica para cigarro, né? É assim, é o acúmulo de impacto que aquilo teve no organismo da pessoa ao longo dos anos que ela usou. Isso tem 1001 implicações para o pessoal, para ver doença gástrica, riscos de doença para o fígado, problemas demenciais, cardíacos, ok. Mas isso é diferente de tentar entender a relação que a pessoa tem com a substância. Tá? Porque isso é único. E sabe que isso me impacta diretamente porque meu trabalho é basicamente... Eu trabalho muito com Parkinson e demência, né? Então, se a gente não pergunta, ninguém bebe. Ninguém bebe no sentido, assim, de uma maneira abusiva, problemática, né? E aí a gente vai olhar e vai, enfim, conversar um pouco melhor e a gente descobre, assim, que tu olha para a pessoa, para a senhorinha de 78 anos, às vezes os residentes me falam isso: não vai beber. E eu, não, vamos lá, vamos perguntar de novo. E quando que a senhora bebe? Com que frequência? Como que é a bebida? Qual tipo? Tarará. E aí a gente descobre, e de novo, isso às vezes tu consegue tratar, melhorar a memória, porque é algo que pode ser reversível. Então, a gente tem que questionar de uma maneira diferente. Só para complementar o que tu disseste, coberta de razão, dependência de substâncias não tem cara própria. Isso. É diferente se tu pega uma pessoa, e aí são estereótipos, né? Um grave dependente de crack que está morando na rua, colhendo latinha para vender no dia, para ter crack para fumar, se sobrar dinheiro para isso, tá? Ele vai ter um dano físico pelo estilo de vida que ele está levando, tendo que sobreviver diariamente para isso, que tu consegue identificar nele a patologia e o dano que ela causou. Mas eu gosto de usar esse exemplo assim. Então, eu trato pacientes no meu consultório privado, tá? Então, meus pacientes são classe média alta. Quem entrar no consultório para tratamento não está escrito dependente químico. Os meus pacientes ou estudam ou trabalham. Então, o mais importante é pensar assim: não existe uma face que tu identifica como sendo isso aqui é alcoolismo. Não. Casos muito graves, né, de pessoas que já têm alopecia areata, né, perda dos cílios, aumento das parótidas, né, aranhas vasculares, telangiectasias. Tá, mas isso é de doença hepática grave em alcoólicos ou em não alcoólicos. Tá? Mas o diagnóstico de dependência de substância se faz perguntando. E aí vem porque eu estou pensando aqui, elucubrando, e eu estou pensando assim, e a nossa infância e adolescência, ela tem impacto no nosso risco? Tem. Um professor com quem eu tive a honra de trabalhar no período que eu estava morando fora, chamado James Anthony, que é um importante epidemiologista psiquiátrico. Na época, ele estava começando um estudo que eu ajudei a coletar dados, a participar, em que tinha uma pergunta que era meio que assim o divisor de águas, em termos assim do peso principal que a resposta teria no desenvolvimento da patologia das crianças. Era um estudo de coorte, um estudo longitudinal. Seguiam as crianças. A pergunta era assim, para os pais: você sabe onde o seu filho está agora? Os que diziam não sei, os filhos tinham maior propensão a ter abuso de substâncias. Por quê? Não é tão matemático como eu estou dizendo, mas não sei, mas são crianças, deveriam estar no colégio, ou não, está na aula de, sei lá o quê, esporte e tal. Não sei. Então, o eu não sei significa, tem 1001 motivos para isso, né? Um monitoramento menor do desenvolvimento da criança e do adolescente. O que a gente mais vê?
este não monitoramento, que sim, infelizmente veio historicamente associado a preconceito social, por se ver mais nas classes menos favorecidas, é só ver, sim, porque não é a verdade. Sim. Tá? Tu não vai ver isso tanto numa escola privada de classe média alta ou alta de Porto Alegre, mas está tudo lá. Tá? Acontece que, isso é uma daquelas distorções que a gente estava falando no início, como esse tipo de patologia vai aparecer mais em algumas camadas sociais, parece que ela é mais frequente ali. Não é. Tá? Mas, assim, o não monitoramento, o não acompanhamento sugerem o seguinte: bom, então a criança está exposta a tudo que é tipo de estímulo, eles são esponjas, eles aprendem tudo o tempo todo. Na adolescência, em especial, da puberdade para frente, é um momento de alta complicação para a cabeça. É muita insegurança, muito hormônio, muita necessidade de pertencer a grupo. Característica de adolescência. Tá? Adolescência normal, saudável. Então, além de experimentar coisas, porque a parte, vamos dizer assim, de desenvolvimento dessa zona do cérebro não está pronta ainda. Né? Então, eles são muito físicos, o corpo está crescendo, cheio de hormônio, né? Com interesses nessa área principalmente, né? E com menos juízo crítico. Tem uma descompensação aqui. Né? Portanto, vão experimentar essas coisas mais cedo. E há uma associação entre experimentar precocemente e dano futuro. Por isso é que boa parte dos programas foca em tentar fazer com que essa experimentação, estou falando de experimentação, se dê o mais tarde possível. O que seria um tarde adequado? Depois dos 20 anos. Depois dos 20. O que é absurdamente incomum. Nossa, muito incomum. Não, porque eu ia dizer, né? Depois dos 20, eu acho até que deve diminuir um pouquinho a... Mas mesmo com a característica dos jovens... Olha aí, mano, nós falando dos jovens atuais, né? A geração Z aí que tá... Né? Não é mais geração Z, né? A gente não, mas já tá pulando. Já tá, tá mas quase atualmente são eles ainda, né? Que estão começando a beber, etc. Tá, mas é isso aí. É que eu acho que a geração nova, que agora eu não sei a letra, já tá começando também. Mas eles têm uma característica de usar menos álcool e usar mais drogas sintéticas, não? Depende do bloco que tu estiver olhando. Tá. Álcool é muito barato no Brasil. De fácil acesso. Né? Muito barato. Um litro de cachaça é mais barato que um litro de leite. Uhum. Aqui tem uma distorção importante. Não é por acaso que o tabaco, aí não estou falando de vape, estou falando de carteira de cigarro, sim, tem sido declinante no Brasil há décadas. Porque o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é parte da convenção, o Brasil é parte da convenção quadro sobre tabagismo no mundo para a redução do tabaco. Tá? Então, assim, além de uma série de mecanismos de inibição social, não pode fumar aqui, não pode fumar ali, este hotel é completamente não fumante, por aí vai, né? Anúncios horríveis em carteiras de cigarro de propósito. Tá. Flávio, antes tu citaste os problemas que pode existir uma dependência do chocolate ali também do açúcar, né? Mas o que faz no nosso cérebro que no sistema de recompensa, que comer um bolo de chocolate, né, traga um tipo de recompensa e usar uma droga seja infinitamente maior, né? Qual que é essa diferença? É a quantidade de dopamina liberada na fenda sináptica. Tá? Isso é que é a grande diferença. Diferencial. Tá? Substâncias, tá? Deixa eu voltar uma etapa. Foi coincidência. Eu estava em Filadélfia quando uma colega neurologista chamada Anna Rose Childress estava fazendo um dos primeiros estudos sobre isso. O nome em inglês é Q-exposure, exposição a gatilhos. Ela pegou dependentes de heroína e cocaína injetada, portanto, de alta fissura, né, de alta vontade de usar, e colocou vídeos para eles, para medir a reação que eles tinham em tudo que era possível na época. Hoje seria mais fácil, porque hoje o que se faz é isso. Tu põe uma pessoa no PET scan, Sim. joga radioisótopo nela e mostra filme. Sim. Ela vai acender zonas do cérebro. Essa que é a questão. Tá? E o acender zonas tem a ver com liberação de neurotransmissor. Né? Então, assim, algumas substâncias e seus eventuais ritos desencadeiam muita liberação. Tá? Outras menos, não se sabe exatamente por quê.
Tá? Mas tu pega, por exemplo, assim, uma pessoa que é muito dependente de substâncias que envolvem coisa física e mostra para ela cachimbos de crack, seringa de injeção e tal, ela vai ter uma reação física, inclusive mensurável. O que faz com que se trabalhe nisso terapeuticamente? Uma das coisas que tu faz é dessensibilizar. Isso pode ser conseguido através de alguns medicamentos? Pode, mas não para todas as drogas. Por exemplo, para cocaína, nós não temos. Se tentou fazer vacina para cocaína, não se consegue manter os títulos altos. Para álcool, tem. Naltrexone. Tá? Opioides tem. Para opioides. Opioides tem. Tá? Inclusive, o naltrexone ele é um agonista opioide. Ele foi começado por causa da heroína. Tá? Aí se descobriu esse efeito. Tá? Então, tu pode usar medicações, mas só isso não, porque o estímulo, como eu disse, físico, comportamental é muito grande. Então, por exemplo, nós temos uma colega lá do nosso serviço de psiquiatria de adição, que é uma especialista, ela é uma terapeuta ocupacional. Ela é uma especialista em ensaiar dessensibilizações com gestos práticos, usando, para referência dos pacientes, as coisas que eles usam para droga, só que sem a droga. Gente, que legal. Eu adorei. O que isso faz? Isso produz no cérebro um estímulo que, a gente sabe isso também, a fissura, ela é uma onda de mais ou menos uns 30, 40 minutos. Ela passa depois. Por quê? Porque começa a esgotar neurotransmissor. Né? Quando esgota... Então, o paciente aprende que se ele tolera o início muito intenso e desconfortável, ele depois vai ter uma diminuição dessa intensidade. Medicamentos podem ajudar nisso, mas o treinamento também. Além disso, tem uma outra parte, que não é tão, vamos dizer assim, tão cognitivo-comportamental, assim, que é aquilo que eu falei assim, da mente, né? O tipo de trabalho que eu mais executo com os meus pacientes, que é o seguinte: o que a minha mente depositou aqui que ela não consegue fazer sem? Eu tenho um exemplo muito prático para isso. Muitos anos atrás eu atendi uma pessoa, era uma moça, que tinha um problema com maconha. Eu sempre conto esse caso, que ele é muito emblemático, assim. E ela rapidamente resolveu esse problema com maconha e seguiu nas outras coisas que ela tinha que tratar em terapia. Um dia ela entrou no consultório, já estava em abstinência uns 2 meses, 1 mês e meio. Ela rapidamente entrou nesse estado e sentou, botou a bolsa do lado, era 6 da tarde, numa, sei lá, quarta-feira, em pânico, assim. Eu digo, não sei o que está acontecendo. Ela disse, pois é, hoje de noite meu namorado, nós combinamos de a gente passar a noite juntos, celebrar, não recordo o que era, aniversário do namoro. Eu digo, que coisa boa, um cara legal, gostava dela, tudo certo. Ela disse, tu não está entendendo, Flávio. Eu pensei, não estou mesmo. Tem alguma coisa errada aqui. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou transar sóbria. O que ela estava me informando ali? Eu aprendi a fazer isso associando essa coisa do atribuir à substância um efeito. Que eu não consigo, aspas, sem. Aí, quando eu estou sem a substância, eu não aprendi a fazer isso. Seja isso, seja uma série de outras coisas. Então, qual é a sacada? Como é que isso... como eu disse, isso me ensinou muito dessa paciente. Né? É aprender a desenvolver, talvez pela primeira vez, coisas que a pessoa não desenvolveu porque ela encaixou uma substância que, aspas, resolve. Pensem na adolescência, adolescente crescendo, não sabe nem onde botar as mãos, vai sair... Será que o fulano ou a fulana gosta de mim? Será que sou bonito, sou feio, cheio de espinha na cara? Adolescência. Tá, mas se eu tomar rapidamente, porque eles não bebem pelo paladar, né? Uma quantidade X de vodka, que tem alto teor de álcool, essa sensação de desconforto social e inibição, ela diminui. Aí eu aprendo que isso funciona. Aspas. Só não pode sair. O álcool não pode sair, porque se sair eu não sei como fazer. E isso é o que a gente tem que depois trabalhar. Quando a droga sai, ficam esses espaços. Claro, porque às vezes a pessoa usa até como... Daí não o adolescente, talvez até o adolescente, usa como bengala, né? Às vezes está ali naquela situação de mais ansiedade, Muleta uma situação... química. Isso, exatamente uma sensação de maior estresse. Eu tenho um relato, vou dar o exemplo agora do meu avô. Meu avô, ele fumava muito, 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 muito. E aí, quando eu odiava o cheiro, então o que eu fazia? Eu pegava a carteira de cigarro dele, jogava no vaso e puxava a descarga. Daí na 25ª vez ele ficou brabo comigo, né? Tinha que gastar dinheiro com cigarro, tararara. Mas ele viu que eu ia jogar todas as carteiras de cigarro dele no vaso. Então ele
teve a ideia de pegar e começar a usar um cravo na boca toda vez que ele tinha vontade de fumar. E aí ele não fumava mais. Então ele, claro, ele vinculou aquele momento de estresse que ele tinha de ansiedade, ele vinculou em vez do cigarro o cravo. Tá. Podia ter sido Vou te pior, mostrar um né? dos exemplos mais típicos que a gente vê. Por exemplo, pessoas que então eram dependentes de substâncias, tabagistas e tal, se transformarem em atletas. Corredores, esportistas. Mas também de uma forma dependente. Sim. Sim, porque tá trocando. Porque troca uma coisa por outra. Vamos combinar que entre as duas coisas, a troca é vezes melhor. Mas é uma pessoa assim que se ela não correr, ela passa mal. Tá? O nível de fissura por não poder correr, porque está doente ou porque choveu, não sei o quê, é baixo comparado com cocaína, Claro. mas existe. Na pandemia Covid, um colega nosso do grupo de corrida correu 18 quilômetros no corredor da casa dele. O que é isso? Dependência de corrida. Sim. É grave? Não, no princípio. Sim. Tá? Comparativamente a outras dependências. Mas ele não podia ele não conseguiu não correr. Não correr. Sim. Tá? O que é isso? Voltando ao ponto. Tem coisas que ficaram atribuídas aí, que a mente botou lá. Ela conectou com aquilo. Tá? E, óbvio, tem toda uma escola psicológica que estuda essas atribuições, que aí não tem nada a ver com droga. Tá? Tem um autor, um psiquiatra famoso, depois ele era pediatra e depois virou um psicanalista importante, chamado Winnicott, que estudou isso, os objetos transicionais, né? O paninho dos filhos de vocês pequenos, né? Que tem um cheirinho e tal, que serve para fazer essa mudança, essa troca que as ansiedades causam. Tá? Levando isso muito ao extremo, até um conceito que não se usa mais, é como se fosse assim, como se a droga, o álcool fosse esse objeto, né, de apoio e tal. Mas, de novo, assim como conceito tão quadradinho, ele não é útil. Tá? Esse é um negócio meio assim, selvagem. Mas essa ideia de que tu depositou uma expectativa e depois tu tem que tirar a substância ou o comportamento e aprender a fazer isso ela é o feijão com arroz assim, do tratamento. Isso para o álcool é muito frequente, né? Todo mundo usa o álcool ali na saída noturna como uma bengalinha. Lubrificante social. Isso, exatamente. e até... Eu, pelo menos, assim, eu tenho essa coisa do... às vezes a pessoa vai cozinhar. Daí cozinha, vai lá, bebe o álcool, bebe o vinho junto com a comida. Tem alguma coisa na mão ali, isso, na saída. Então, vários pacientes, eles falam isso. Não, mas eu tô só cozinhando e tô cozinhando e bebendo. Aí eu, tá, mas tá bebendo... me conta um pouquinho mais, né? Quanto que tá bebendo? Aí, toma nessa história de cozinhar, bebe meia garrafa. Então, já é diferente, né? Pergunta que o terapeuta faria é o seguinte, tá, e se tu for cozinhar e em vez de ter uma garrafa de vinho, tu tiver um copo d'água? Me recordo de pacientes dependentes me dizendo o seguinte, não, então tá, eu vou parar de beber. Nunca mais eu posso ir ver um jogo de futebol. Eu perguntei por quê. Não, porque eu sempre fui a jogo bebendo cerveja. A conversa é a seguinte, o que tu tá te impedindo de fazer é beber, não de ir a um jogo de futebol. Sim. Mas a associação ficou tão grande que o paciente não consegue desassociar uma coisa da outra. E não é a questão. Só que essas associações ficam muito fortes. Muito né? enraizadas. Isso. E se elas não forem desfeitas, o paciente segue com essa crença. E falando do álcool, esse uso que a gente chama de ocasional, recreativo, enfim, ele tem um malefício cerebral ou só... Assim, até que ponto, né? Porque tem, evidentemente. Mas, assim, até que ponto esse malefício é tão grande para essas pessoas que usam ocasionalmente, comparando com um dependente clássico, vou dizer assim. Tá. Aí talvez a melhor forma de eu te responder seja nessa área de pesquisa sobre álcool e trânsito, tá? O cara que criou o bafômetro, tá? Se chamava Borkenstein. E ele criou uma instituição da qual eu tenho a honra de ser atualmente o presidente. Tá? É o Conselho Internacional sobre Álcool e Drogas no Trânsito e Segurança Viária. E ele fez o primeiro grande estudo na década de 50 para 60 nos Estados Unidos, num lugar chamado Grand Rapids, tá? Onde eles criou então o bafômetro, né? Que era um aparelho enorme, e eles associaram
a presença de alcoolemia positiva, presença de álcool no sangue, com colisões fatais. E é uma curva exponencial, a famosa curva de Borkenstein, mostrando que a partir de 0,08 miligramas por decilitro, este risco para colisões aumenta. E o risco para colisões com morte mais ainda. Tá? Por quê? Essa é a tua pergunta. Porque o etanol, tá? Desde a primeira dose, ele vai afetar o nosso organismo. Acontece que a primeira dose, sei lá, uma dose de álcool, sei lá, um copo de cerveja, tá? Ela tem pouca repercussão cerebral. Em física pode não ter nenhuma. Mas se essas doses vão sendo aumentadas, aquela região da tomada de decisão adequada, que é o córtex pré-frontal, fica bastante afetada. Isso tem muito a ver com o trânsito, a quantidade de decisões que a gente tem que tomar no trânsito. Além de afetar um negócio que a gente estuda na fisiologia e na anatomia, o homúnculo de Penfield-Rasmussen, lembram disso? Sim, não, que esse é nosso dia a dia. Pois eu sei, é um ser estranho, né? Ele tem os órgãos, mãos e pés. E boca. Exato. É a mesma coisa, tá? Porque também ali e na região da coordenação motora, a gente vai começar a ver alterações, dispraxias, dismetrias, dificuldade de acomodação visual. Tudo isso está muito bem estudado para trânsito e álcool, para trânsito e maconha, por exemplo, e remédio para dormir. Tá? Então, desde a primeira dose, em estudos muito sensíveis, tu consegue identificar uma mudança. Só que ela é tão discreta que outras coisas compensam. Exemplo que aí não é do álcool. O pessoal da Holanda consegue fazer estudos em que eles põem as pessoas sob efeito de maconha a dirigir em rodovia fechada. Eles têm isso lá. Rodovia só, mas é um estudo real, não é simulador. Tá? Aí acontece o seguinte com a maconha. Eles estão chapados, portanto, eles têm uma perda de reflexos importantes para dirigir, mas eles também dirigem mais devagar. Sim. E um troço meio que compensa o outro. Para o álcool não é assim. O álcool tem estudos mostrando que uma pessoa fazendo na simulação, tipo se fosse um videogame, assim, recebendo doses crescentes de álcool, quanto mais álcool ela tomar, pior ela dirige, mas se ela não olhar o score, ela acha que está dirigindo melhor. Porque aí o álcool está embebedando outras zonas. Tá? Então, é do zero para frente. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que entender o que é esse zero para frente. Tipo assim, uma dose é um cálice de vinho, ou uma cerveja, tá? Ou uma dose de uísque, isso é uma dose de etanol. Ela não causa em si nada. Em tese, nós estamos falando num podcast que é voltado para explicar a ciência, tá? Não precisaria ser zero a lei seca no Brasil. Poderia ser 0,05. Por quê? Como em muitos outros países, não precisa ser zero, porque essas doses muito pequenas não afetam o comportamento e tal. No Brasil, na época, o que se achou melhor era fazer isso por completo. Tá? Então, doses infrequentes e, particularmente, que estejam associadas a alguma coisa que não seja essa tal dessa atribuição que a gente vem falando, e sim, hoje de noite nós vamos cozinhar e então, com esse peixe legal aqui que nós vamos fazer, combina lá uma... Ou não, estamos na rua, calorão de janeiro, vamos lá para a orla de Porto Alegre tomar um chopp com batatinha no fim da tarde, vamos de Uber e tal. Isso não tem... Isso tem, inclusive tem o elemento agregador, que é vamos fazer algo juntos, não o álcool, mas... Né? Tem coisas associadas a paladar, né? Coisas, comidas que combinam com bebida. Aqui nós estamos falando da parte saudável, tá? Mas que sempre tem que estar ligada a um outro elemento que é cultural. Por exemplo, citei os países escandinavos, né? Eles têm regras sobre beber e dirigir desde quase 80 anos. É culturalmente muito inapropriado eu estar na casa de alguém bebendo e eu sair com o meu carro. O anfitrião não vai deixar. Ele vai dizer, não, nós vamos te chamar um táxi, deixa o teu carro aqui e pega amanhã. Culturalmente é inaceitável. Então, aí a cultura se sobrepõe ao comportamento. Sim. Que aqui não é, né? Não é. É, exatamente. Tá? Então, este conceito ele não é afastado. O quanto, por isso que eu sempre me preocupo que a gente não fique preso a números.
Ele está muito associado à circunstância social. E aí, eu estou pensando o seguinte, olha só. Se a gente está pensando que, enfim, que eu tenho que atrasar essa exposição, né? Que tem um efeito cumulativo, que tem impacto principalmente nos jovens, pela questão do pré-frontal. As leis de restrição, ou seja, eu impedir ou eu liberar o uso de drogas, vem o assunto polêmico, fazem diferença? Fazem e não fazem sentido assim. Eu já vou direto para a resposta. O Código de Leis brasileiro sobre álcool, sobre drogas, sobre trânsito é sofisticado. Tem outro erro lá pontual. A gente trabalha com isso, estudamos isso. Tá? Mas não adianta tu ter um conjunto de leis muito bonito e bem feito se a sua fiscalização, a sua implementação é baixa. Sim. Vou te dar um exemplo. Na Austrália, tu vai ser bafometrizado algumas vezes por ano. Por quê? Porque não acontece só numa sexta-feira de noite, na saída da balada lá, da zona que então tem blitz e tal. Não, acontece numa quarta-feira, às 14h, numa rua lateral. Eu vi isso. Além de estudar isso, eu vi essas coisas acontecer. Então, tu tem uma sensação de que a fiscalização está acontecendo. Tá? E, portanto, é isso que faz com que pessoas daqui, quando viajam e alugam um carro no exterior, dirijam diferente. Isso é sabido. Sim. Então não precisa ser fora, né? Pode ser em Gramado também, já dirige Mesma diferente. Coisa. Por que será? Porque existe uma compreensão, por exemplo, em Gramado não tem semáforo, mas as pessoas param Exatamente. Nas faixas de pedestre. Por quê? Existe uma compreensão de que o ambiente está fiscalizado. Sim. O centro de Gramado tem mais de 250 câmeras, que a gente não sabe, para coisas que envolvem segurança e tal. Então, assim, a sensação de estar sendo fiscalizado é o que determina o nosso comportamento. Se eu sei que eu vou ser pego se eu beber, eu não vou beber para ir dirigir. Mas se eu sei que fulano vai me informar que a blitz da balada segura vai ser em tal local, mas então desvia, e antigamente existia uma estupidez da prefeitura de ter que divulgar onde seriam as baladas seguras. É verdade. É verdade, eles tinham. Não, a lei é ótima. Sim. A sua implementação, que envolve fiscalização, que tem que ser aleatória, totalmente aleatória. E a punição tem que ser rápida e intensa. Porque se eu fui multado agora, de velocidade, mas a multa só vai cair 3 meses depois, eu posso recorrer e dizer que não fui eu, que foi tu, que não sei o quê, eu vou pagar no ano que vem, eu perdi o efeito da fiscalização. Fiscalização é na hora. Na Austrália, voltando ao exemplo, eles têm laboratórios que estão nas estradas. E um ônibus extremamente visível, tem vários, dizendo o quanto pode beber e quanto não pode, e vão te fiscalizar e vão te pedir prova na hora. O nosso centro fez estudo com 4 aparelhos para medir droga na rodovia. São ótimos. Em 5 minutos tu sabe um painel de tudo que a pessoa... Classes de drogas. Tá? Relatório entregue para o governo, foi contratado por eles em 2022. Nós entregamos. Vocês leram esse relatório? Não. Nem a população. Olha só. Caro, estudo caríssimo. Nós coletamos mais de 10 mil amostras durante a pandemia no país inteiro com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, é ótima para esse tipo de trabalho, super bem. Olha só. É o maior estudo mundial já feito. Relatório formal entregue à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que nos contratou. Nosso centro tem um longo histórico de trabalho com eles. O relatório foi entregue. Não, sim. E não foi divulgado. Não. Mas e aí Nós testamos os 4 aparelhos. Olha só. Mas eles estão usando, efetivamente? Não. Não ajuda, né? Daí não me ajuda. Não, eu perguntei isso, nem falando tanto do álcool, mas eu estava pensando assim, porque a gente está vendo essa questão da descriminalização da maconha. E isso é uma coisa que é extremamente, talvez, assim, extremista, porque tem os que defendem muito, os que são totalmente contrários. E talvez a parte de bom senso do que seria o ideal para a nossa sociedade, cultura brasileira, não está sendo falado porque tem esses dois extremos. O que como especialista, o que tu achas sobre isso? Depende vamos dizer assim, do momento histórico em que a gente vive, tá?
Repito, a maconha atual não tem nada a ver com a maconha de 30 anos atrás. Tá? Ela causa muito mais dano mental do que antigamente causava. Tá? Além de alguns tipos raros de câncer. Dano por dano, aí estou pensando em saúde pública. Tá? Uma pessoa sob efeito de maconha causa muito menos dano social do que uma pessoa sob efeito de crack ou álcool. Tá? A questão é se nós estamos num momento evolutivo do país para liberar a maconha sem essa outra estrutura. Porque ao liberar a maconha, eu vou ter que ter mais hospital para atendimento dos casos graves. Vão acontecer, está se vendo isso no mundo. Tá? Ou, só em países assim, por exemplo, o Uruguai é um experimento a céu aberto, um país muito pequeno, muito tranquilo, e mesmo assim, conversando com colegas de lá, eles têm problemas com esta maconha muito potente. Tá? Então, o libera, não associado a esses freios sociais, ele é completamente impróprio. E muito se fala que a maconha é uma porta de entrada, digamos, para as drogas. Isso faz sentido neurobiologicamente? Não, tem estudos mostrando que isso é só... Assim, é realmente a mais informação de internet. Por exemplo, quando o crack começou no Brasil, a progressão ao crack nas populações jovens era praticamente direta. Não tinha assim, primeiro fuma maconha. Tem um estudo feito por uma colega de São Paulo chamada Solange Napo, que mostrou isso. Tá? Do ponto de vista prático, a gente tem um supermercado de drogas disponível. Tá? Há diferentes acessos, classes sociais. Para encerrar, Flávio, tem alguma maneira da gente prevenir a dependência? Seja na fase da infância, adolescência, existe essa possibilidade? No sentido de conhecer os riscos para ela, sim. Tá? Porque, por exemplo, dependência é mais comum com outras comorbidades psiquiátricas, transtornos de personalidade, transtornos de humor, tá? Déficit de atenção e outros transtornos do desenvolvimento. Tá? Então, isto vem antes da dependência em termos de diagnóstico. Tá? Por exemplo, TDAH, coisas desse tipo, são diagnósticos que são feitos precocemente, ou deveriam ser. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Há circunstâncias psiquiátricas favoráveis para o desenvolvimento de dependência e abuso? Sim, há. Essas principais que eu mencionei. Em qualquer ambiente de tratamento, vocês vão ver isso frequente. A comorbidade com essas patologias. Isso é uma coisa. A segunda é aquilo que eu mencionei, assim, qual o grau de monitoramento dos pais a respeito das experiências? A terceira é a seguinte, aí pensem nisso como para qualquer doença. Eu tenho carga genética compatível para isto? Tem gente que tem, por exemplo, alguns tipos de cânceres, que sabe antes. Né? É a mesma coisa. Eu venho de uma raça biológica, tá? Que está favorecendo isso. Por exemplo, eu sou de origem histórica, lá, judeu-askenazi. Tem pouca propensão para dependência de álcool. Isso talvez explique por que no judaísmo não é bem visto. Assim, eu não sou religioso, mas enfim, aprendi isso da cultura. As pessoas se alcoolizarem não é visto como da cultura. Tá? Mas provavelmente isso se origina de algum elemento por causa biológico. Da genética. Tá? Então, o que tu tem são esses, vamos chamar assim, marcadores de risco. Tá? Que essa coisa que esse grupo liderado pelo Félix Kestler está fazendo é conseguir identificar não só esses marcadores, mas a expressão deles na vida da gente. Tá? Que é o que, na prática, vai interessar. Mas não tem uma... Sim, uma coisinha que eu posso fazer ali. A bala mágica não existe. Não existe. E quando fala de raça, de genética, entra a história familiar também. Sim. Também porque há uma combinação de outros elementos. Famílias onde isso é muito comum, onde o alcoolizar-se é percebido, seja por raça, seja por cultura ou pela combinação das duas, né? Como algo muito assim aceitável, vão ensinar isso também. Sim, sem dúvida. Enquanto que famílias que vão ensinar assim que beber numa circunstância social para brindar alguma coisa, ou uma coisa muito pontual, tem um valor prazeroso, isso pode proteger. Né? Existem fatores de proteção. Quais? Vocês são mães, vocês vão saber eles de cabeça. Sim. Os fatores de proteção são completamente intuitivos para nós. O problema não é eles existirem, é eles serem aplicados. Sim.
Sim, tudo na vida, né? Tudo na vida, né? A aplicabilidade é tudo. A gente vai fazer a última parte, que é a neuroteca. A neuroteca, Flávia, ela é só para dizer alguma dica de livro ou filme que tenha relação com o nosso tema principal. Não sei se tu tem alguma dica que possa dar. Tenho. Duas de livro, tá? Primeiro, o seguinte, o melhor livro que eu conheço para explicar isso sem preconceito é um livro técnico, mas fácil de ler. Ele se chama O Tratamento do Alcoolismo. Ele originalmente foi editado por um inglês chamado Edwards. Ele deve estar agora na 3ª edição, tá? É um livro que tem em biblioteca pública, inclusive, tá? Porque eles são livros bons de ler e são casos clínicos muito ilustrativos e sem o preconceito. A questão dos filmes é que, historicamente, pode haver muito preconceito, aquela coisa que a gente falou no início, e aí isso tem, assim, debates. Um local bom de acesso e tem coisas abertas, tá? E atualmente tem feito boas atividades, é a ABAD, Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas. Eles têm podcasts, eles têm vídeos curtos, eles têm material informativo, tá? Sem ranço. Eu acho que isso é muito importante. Assim. O ranço médico faz mal para os nossos pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Mais algum, Carol? Não, é um assunto que tem muita coisa, muito filme, muito livro, mas eu não consegui pensar em um que seja simbólico, porque tem muito isso da coisa estigmatizada, Exatamente, um que retratasse assim, de uma forma mais fiel. Então... O primeiro que eu me lembro, ele é de, acho que de 70 e pouco, Cristiane F., Drogada e Prostituída. Esse era o nome do filme em português. Esse aí me fizeram assistir na escola. Gente, é horrível. Filme. Eu assisti na escola, eu fiquei traumatizada, gente. Eu também ia assistir na escola. Eu devia estar o quê? Na 4ª, 5ª série. Mas eu não sei por que eles fazem a gente assistir. Eu também assisti na escola. Vamos combinar que é um filme inadequado para quem está na 4ª série, né? Nós fizemos mesa redonda sobre ela. Ela se chama Cristiane Felcherino. Ela tem a minha idade, 64 anos. Tá? Claro, aquilo ficou transformado em filme de sucesso, super preconceituoso e tal, né? Mas a parte principal, que a gente é pós-filme, né? São as tentativas dela de levar a vida normal depois. Saiu, voltou. Tá? Então, o filme tem essa questão. O bom sempre aí isso é uma dica mais simples, assim, o filme podendo ser debatido depois. Claro. Podendo ser conversado, senão perde o efeito. Flávio, muito obrigada por ter aceitado participar. Foi maravilhoso. Foi muito bom, mas o tempo passou voando, tanto que a gente extrapolou um pouco o tempo. Obrigada de novo. Eu que agradeço vocês. Tá? Estou aí às ordens, o que precisar. Vamos para a parte 2. Pode pedir.